A gente estava discutindo semana passada sobre a questão do Monark. O Monark foi absolutamente infeliz na permissividade da sua fala num programa que ele comandava. Eu parei para me perguntar de onde saiu aquilo do Monark. Aquilo sai do ambiente gamer, do ambiente nerd, do ambiente dos chans, que são onde os gamers se reúnem e lá eles debatem de forma anônima. Esses fóruns são alocados em países como Malásia, então é difícil para a Polícia Federal, o Ministério Público conseguir investigar. E eles lá falam todo tipo de atrocidade que você imaginar, contra mulheres, tipo gays, que nem esse Chain 4, que também onde se reúne o pessoal do QAnon, cresceu esse pessoal, né? É isso. Um grande fórum que serve para várias coisas, serve para esporte, serve para games, serve para política. Existe esse tipo de chan em que esses jovens se reúnem, e é lá, nesse tipo de chan, que você percebe a dicção. A dicção do Monark naquele programa, ela é grave, porque ela demonstra a mesma construção argumentativa que a gente vê nesses chãs. Então, o que deve ser investigado no caso do Monark, além dele, é onde ele ouviu isso. Que é possível a gente admitir a existência de um partido nazista. Isso é uma pista. Ele não tirou isso da cabeça dele. Isso veio de algum lugar. Então, no Brasil, nos últimos 10 anos, os chãs são centros de formação de pensamento de extrema-direita. E isso ainda não está sendo levado a sério por muita gente. O Alexandre de Moraes já entendeu isso. Tanto que quando ele investiga as milícias, o gabinete do ódio, ele está indo nesse lugar. Ele já percebeu que a ameaça de Realengo, o atentado de Realengo em 2011, o atentado na igreja de Campinas, todos se relacionam com incels, que chamam, são jovens que fazem pactos contra mulheres e tal, que pregam nazismo, que são contra judeus, são contra gays, contra negros, e entram e fazem um pacto de morte e atiram nas pessoas. Isso já existe nos Estados Unidos há muitos anos, isso existe em Londres, já existe conexões desses grupos com um grupo no Brasil, acho que a Carta Capital publicou sobre isso, uma investigação ampla sobre isso. Então, esses jovens são cooptados para o pensamento do ódio, e esses jovens acabam produzindo esse tipo de pensamento nos grupos onde ninguém se vê. Acontece que, de 2017 para cá, a gente não pode afirmar, mas parece que a dicção, vou dar um exemplo aqui, é uma responsabilidade minha. A dicção do Alan dos Santos, que está refugiado nos Estados Unidos, a dicção de Carlos Bolsonaro, a dicção de Eduardo Bolsonaro, de Arthur Weintraub, é a mesma dicção que a gente encontra nesses grupos organizados. Por isso, o gabinete do ódio é muitas vezes associado, no inquérito, com esses grupos. Porque esses grupos, inclusive em 2017, houve um grande movimento nesses grupos para se criar uma moeda virtual chamada Bolsocoin. Isso é real. Isso parece piada, mas isso não é piada. Eles criaram uma moeda virtual para apoiar a candidatura de Jair Bolsonaro. Isso já foi dado pela Ponte Jornalismo, várias pessoas já deram isso. Então eles mandavam dinheiro para fortalecer essa moeda, e essa moeda, como ela é criptografada, você não rastreia ela era um dinheiro fantasma que chegava na campanha e que chegou na campanha de Jair Bolsonaro. Isso é uma coisa dita, isso é uma coisa dada. Então a gente não sabe quem está do outro lado, mas a gente vê a dicção de algumas pessoas públicas e a gente acha que é muito semelhante com o que está acontecendo nesses chãs. E quando eu digo a gente, eu falo eu, mas eu acho que tem mais gente investigando isso. Por exemplo, uma grande jornalista e ativista chamada Lola. Ela é de Fortaleza e ela vem há mais de 10 anos lidando com esses chãs. Ela lida com isso e ela conhece profundamente a linguagem, o modus operandi, a forma como eles atuam. E esse pessoal de chã, em 2017, fez essa ameaça a mim e começou a disparar ameaças a todo mundo. Então, entraram no meu e-mail, na época eu trabalhava com Lázaro Ramos, o ator, e aí ameaçaram o Lázaro, ameaçaram a Cecília, ameaçaram o Felipe Betim, que trabalhava no El País, o jornalista, começaram a ameaçar todo mundo. E aí no que eles chegaram, no final de 2017, ele tinha um grupo de pessoas públicas totalmente aterrorizadas, porque, por exemplo, a ameaça que eles fizeram a mim, fizeram ao Jean Willis, por exemplo. Era o mesmo grupo. E aí era o mesmo modus operandi. Eles sabiam quem a gente era a nossa família, onde a gente morava.
já tinham publicado meu endereço em vários grupos de ódio, eu recebia mensagens diárias. Teve um dia que um deles, ou um grupo desse grupo, concretizou uma ameaça e levou na porta da minha casa, onde eu morava, um saco preto. E dentro desse saco preto, eu abri, estava no portão da minha casa, eu achei que era um saco de lixo. Eu abri para ver o que era uma pedra, e tinha um bilhete colado com letrinhas, né? E dizia lá no bilhete que o próximo encomenda seria a cabeça da minha mãe. E depois eles mandaram por e-mail uma foto da minha mãe na feira. Quer dizer, em 2017, no final já de 2000, a coisa estava ganhando proporções que a gente não imaginava. Então eu não sabia se tinha participação de policiais militares, a gente não sabia se era com a milícia. Hoje eu imagino, eu cogito que dentro desses chãs há de tudo. Há desde o jovem gamer, engenheiro que trabalha, que estuda na USP, ao miliciano.